Mateus capítulo 14, versículo 23. Um pequeno versículo, que é na verdade um grande tesouro, inesgotável, a suprir nesta noite. E a quem estiver ouvindo esta palavra, daquilo que está precisando diante de Deus, pois Ele é a fonte inesgotável daquilo que precisamos com certeza. Diz assim a palavra de Deus: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Eu vou repetir este versículo, e eu peço a todos que prestem bem atenção no que ele diz. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. O versículo está dentro de um texto que é sobejamente conhecido e que na maioria das vezes é pregado desconhecendo-se ou ignorando este pequeno versículo, porque ele não faz parte da pregação e do tema principal do texto. Jesus anda por sobre o mar. Foi aquele momento em que os apóstolos estavam tentando remar contra a maré, a tempestade se levantara e eles estavam à noite, e então Jesus entrou no meio do mar bravio, andando sobre o mar. E então eles gritaram: ah, é um fantasma! E Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro dissera: se é o Senhor, então me mande andar por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi, e andou sobre as águas. Mas quando ele tomou consciência de que o chão em que pisava não era firme, mas era água, ele então começou a afundar. E ele gritou a Jesus: salva-me, Senhor! E então Jesus estendeu a mão, o tirou da água e disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? E então todos os que estavam dentro do barco diziam: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Bem, esta é a pregação que nós sempre ouvimos. E eu muitas vezes, durante o meu ministério pastoral, tive a oportunidade de pregar sobre este texto. Mas o Espírito Santo, de quando em quando, levanta uma das pérolas de sua palavra, que nós já lemos muitas vezes, e faz com que ela se transforme num grande holofote, para que nós miremo-la e contemplemo-la na sua plenitude. Olha o que diz o versículo. Jesus estava despedindo as multidões depois da primeira multiplicação dos pães. E Jesus disse aos seus discípulos: passem para diante. E disse para a multidão: vão em paz. E ele ficou só. Para que ele ficou só? Diz o texto aí. Para que ele ficou só? Para orar. E diz o texto que ele ficou não pouco tempo, mas a tarde caiu e ele continuava só. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos ficar sós com Deus. Jesus fora peremptório no início de seu sermão do monte, dizendo: quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto,
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus ensinou o caminho das águas, o caminho da bênção, o caminho da riqueza. Porta fechada, quarto solitário, somente Deus e você. Jesus não precisava orar, pois ele era o próprio Filho de Deus, membro da Santíssima Trindade, estava conectado 24 horas com o Pai e com o Espírito Santo. No entanto, como filho, no entanto, como servo, no entanto, a sua parte humana sabia que ele precisava de um tempo com seu Pai. Ele, que se alguma pessoa pudesse reivindicar que não precisaria orar, não precisaria de um tempo a sós com Deus, ele seria esta pessoa. No entanto, nós vemos no ministério de Jesus, quantas e quantas vezes, Jesus sai sozinho para falar com Deus. Ah, como nós precisamos estar sozinhos com Deus. Jesus dispensou as multidões, até os discípulos Jesus dispensou. Ele precisava de um tempo sozinho, para falar com Deus, falar com seu Pai, para recarregar as suas baterias. Lidar com pessoas é uma bênção, mas esgota as baterias. Orar a sós, dispensar as multidões. É claro que gostamos de estar com nossa igreja, é claro que gostamos de estar com nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Tudo isso é tremendamente deveras importante, mas há de ter um espaço para eu correr na minha solidão, onde o mundo desapareça, onde pareça que não há mais ninguém no mundo, só Deus e eu. Onde eu não escute mais nada, a não ser a voz do meu Deus. Onde eu possa ver as coisas como Deus as vê. Onde eu possa interpretar os fatos como Deus os interpreta, onde eu não ouça homens e mulheres falando, onde eu não ouça pessoas dando suas opiniões, mas eu ouça o Espírito Santo falando a minha vida. Lembram-se da experiência de Elias no Monte Horebe? Lembram-se quando 4 coisas aconteceram para que ele pudesse falar com Deus? Quando houve o terremoto, o fogo, o vento, tudo isso era importante, mas Deus não estava ali. Quando Deus falou com ele, ele falou numa brisa suave, numa quietude, numa tranquilidade. Deus fala baixinho. Ele fala ao ponto de que a alma escute. E quando nós estamos com barulho interior, nós estamos em ebulição dentro de nós, não somos capazes de escutar Deus falando, porque a voz de Deus é mansa, a voz de Deus é suave. Por isso Jesus deixava as multidões, subia ao monte a fim de orar. Não que o monte tivesse alguma coisa de especial, como querem algumas pessoas que dizem, vou orar no monte. O monte é a mesma coisa que o vale, o monte é a mesma coisa que o quarto fechado, o monte é a mesma coisa que andar no campo. Pois Jesus, quando falara com a mulher samaritana, dissera a ela, mulher, crede-me, que nem naquele monte e nem no outro se adorará ao Pai, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Jesus procurava o monte porque aqui embaixo estava cheio de gente. Jesus procurava o monte para não ter que atender às necessidades das pessoas que estavam ao seu redor, ou suas próprias necessidades. Ele queria um momento de privacidade com o Pai.
Quantos aqui presentes creem que a oração em grupo substitui a oração a sós? Quantos aqui creem que orar pela alimentação, ou ouvir um programa de rádio, ou escutar uma pregação gravada, ou assistir a um culto, substitui o seu culto pessoal? Eu digo, querido irmão, em nome de Cristo, não substitui. Pois Jesus pregava o tempo todo. Pois Jesus curava o tempo todo, pois Jesus estava com o seu povo o tempo todo, e ele sentia a necessidade de entrar num reservado para falar com o seu Pai, aquietar a sua alma, escutar a voz mansa e suave do Pai. Os homens de Deus e as mulheres de Deus sempre foram assim. Sempre gastaram tempo na presença de Deus. Quando é que Abraão foi chamado por Deus para a sua obra monumental de ser pai de uma grande nação? Foi exatamente de madrugada. Na madrugada, na quietude do tempo, na quietude do seu ambiente, ali naquele momento Deus falara para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Quando foi que Deus falara com Jacó? Jacó estava fugindo para não ser morto pelo seu irmão, e cansado da viagem, ele resolveu tirar uma noite de sono junto de uma pedra no meio do nada. E enquanto ele dormia, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Teve um sonho. E o que é que ele sonhou? Uma escada que ligava o céu à terra. E ele então acordou e ele descobrira que Deus havia falado com ele. Não havia ninguém ali. Deus falara na solidão, na quietude, no recôndito da sua alma. Deus falara com ele. Isaac, chamado tantas vezes ao longo de sua vida por Deus nas madrugadas. E Jacó então, saindo da casa de Labão, seu sogro, com toda a sua família, a ponto de enfrentar o seu irmão que estava chegando com 400 jagunços. Ele decidira separar a sua família em pedaços, porque pensara ele: se ele atacar um pedaço, eu salvo o outro. Mandaram um monte de presentes pela frente. E quando ele terminou de passar toda a sua família, todos os seus servos, todos os seus empregados, todos os seus animais, o que é que aconteceu? Diz-nos a Bíblia que ali, naquela passagem do Jaboque, no val do Jaboque, ele lutou com Deus. Ou melhor, Deus lutou com ele. Deus enfrentou a arrogância de Jacó. Deus enfrentou o seu orgulho. Deus fez com que Jacó entendesse que ele não era nada, nem ninguém, sem a graça do Pai. E diz-nos a Bíblia que Jacó lutou com o anjo até amanhecer. Quantos de nós, amados irmãos, não temos lutado com Deus na solidão do recôndito de nossa alma? Quantos de nós deixamos passar? Estevão foi chamado por Deus e ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. E em relação ao próprio apóstolo Paulo, solitariamente escutando a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A mãe de Carlos Wesley e de John Wesley era uma mulher temente a Deus com a sua dezena de filhos. Dificuldade para sustentar aquelas crianças, aquela mulher criava os seus filhos dos caminhos de Deus.
Mas ela encontrava tempo para passar mais de 2 horas por dia, com o seu quarto fechado e de joelhos em terra, orava e clamava ao Senhor. Qual foi o resultado disto? O resultado foi que Deus deu 2 grandes homens, que foram Carlos Wesley e John Wesley, que fundaram a igreja metodista, e foram o alvo do grande avivamento do século XVIII na Inglaterra, que fez com que todo mundo fosse abençoado através disso. Lembram-se daquele missionário, John Peyton, que pregara nas Ilhas Hébridas, no lugar de canibais, e que pregara ali que seu filho continuara a sua obra, pois ele conta na sua biografia que a sua casa era uma casa de Deus. O seu pai, o seu velho pai, tinha no quintal da casa, havia uma fábrica de meias, e havia também no quintal uma choupana que o seu pai escrevera Santo dos Santos. E quando o seu pai tinha de ralhar com uma das crianças, antes disso ele entrava no Santo dos Santos, dobrava os joelhos, e John Peyton diz, nós do lado de fora escutávamos o nosso pai chorando diante de Deus, querendo o nosso bem e querendo a nossa transformação. Doía mais para nós ver o nosso pai sofrendo de joelhos, sofrendo na presença de Deus, do que a própria ralhada ou a própria surra que nós ganhávamos. Passar momentos a sós com Deus, irmãos, o crente não vence as suas batalhas no grito. O crente vence as suas batalhas de joelhos, orando, clamando, suplicando, implorando, insistindo. Jesus não desprezou o tempo da solidão de joelhos, quanto mais nós, queridos irmãos de pequena fé, todos nós. Porque muitas vezes começamos a interpretar a vida e os fatos de forma errada. Quando tomamos o caminho errado, a estrada errada, dificilmente acertamos o lugar de novo. Temos que voltar atrás. É interessante que ali a Avenida Internacional, os irmãos sabem ali a Avenida Internacional? Muito bem. Tem a Avenida Internacional e lá em cima tem a Walter Brovelli, né? O João de Andrade. Aí ela faz uma andada boa, depois vem o cemitério, o hospital e a polícia. Depois tem uma rua que desce, é um caminho longo. Para depois, quando desce toda a montanha, encontra a Internacional de novo. Quer dizer, se eu vir a Internacional é deste tamanho, o seu arredor é umas 4 vezes mais longa. Se eu errar alguma dessas ruas, eu não saio nunca mais, porque é um labirinto aquilo. Você entra num lugar, rua sem saída, desce para o outro, ela sobe de novo. Aí você sobe, ela desce outra vez. E você anda o bairro inteiro, não consegue sair. Um dia eu entrei naquele bairro. Tentei sair, irmãos, eu andei 8 minutos dentro do bairro, quando eu pensei saí no lugar onde tinha entrado. Rodei, não fui para lugar nenhum. Há muitos de nós que rodamos, não sabemos o caminho, não sabemos quando chegar e nem sabemos a hora que chegamos. Satanás, o nosso adversário, ele trabalha com ilusões. E quando nós não temos o nosso momento a sós com Deus, para Deus tratar conosco, nós começamos a acreditar nas ilusões que Ele provoca na nossa mente. Por exemplo, você é um imprestável, a sua doença não tem cura, aquele irmão te odeia, o seu dom foi arrancado, você vai morrer o mês que vem, há uma maldição sobre a sua vida, seu carro vai ser roubado, a sua igreja não presta, a sua vida está na lama. E o diabo vai sussurrando isto no seu ouvido, sussurrando isto na sua mente.
E você que não gasta um tempo a sós com o Senhor para limpar, fazer uma faxina, passar uma cândida espiritual na sua cabeça, você vai acreditando nestas coisas e de repente você está fugindo dos fantasmas. Certa feita eu parei na rua Suíça, estava entardecendo, ali estava quieto, não tinha ninguém, eu falei, eu vou parar aqui para orar a Deus. Tranquei meu carro e fui orar, o sol se pôs e as casas acenderam suas luzes. E diante da casa onde eu estava, havia então a janela ampla, grande. E quando eu olhei, a luz da casa estava acesa e eu não acreditei no que eu estava vendo. Havia uma coisa se mexendo dentro daquela sala. E essa coisa entrava e virava, ela era tipo um dálmata, tipo um cachorro preto e branco, mas grande, muito grande. E eu disse, meu Deus, o que é aquilo? Será que é algum circo, né? Se vestiram de algum animal, alguma coisa? Mas a coisa não dava sintomas de que realmente fosse brava ou que fosse uma pessoa. Parecia a cabeça de uma zebra. Eu disse, tem zebra aqui nesta casa? Como pode? Como entrou aí dentro? E ela vinha e via num lado da janela e vinha para o outro. E eu disse, meu Deus, tem uma zebra aqui. Então eu esfreguei bem os meus olhos e eu disse, espera, vamos olhar bem. E quando eu olhei bem, era uma folha de samambaia que virava para um lado e para o outro. E ela, pelo toque da luz, imitava uma zebra que ia de um lado para o outro, as suas listras todas. A minha mente acreditou numa mentira e eu acreditei que havia uma zebra ali dentro. E não havia zebra, era a folha de uma samambaia que estava do lado de fora. Então ela mexia, o vento virava e eu via a cabeça de uma zebra. O diabo faz você enxergar a cabeça de zebra onde só tem uma folha de samambaia. O meu problema é grande demais. Não é, Deus é maior que ele. A minha dor é insuportável. É suportável. Cristo suportou dor maior e venceu. Ele diz, eu venci o mundo, vós vencereis também. A minha doença é incurável. Queridos irmãos, a palavra diz, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E Deus não mente. E se esta doença é para a glória de Deus, que eu morra para louvar o meu Deus. Mas se não é para a glória de Deus, ela será curada em nome de Jesus. Não conseguirei pagar as minhas contas. A Bíblia diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi a descendência do justo mendigar o seu pão. E a Bíblia é verdade, eu creio na Bíblia. A minha igreja vai fechar. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus luta pela minha igreja, ela não vai fechar. É impossível eu ser feliz. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eu não quero viver de saudades. Eu não quero viver de recordações. Eu não quero viver de passado. Eu quero viver olhando para Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas para você matar as mentiras do diabo, você tem que ir orar na solidão. Lembram-se quando Jesus pregava para a grande multidão? Pregava, contava, por exemplo, a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Parte da semente caiu no caminho, outra no espinheiro, outra na pedra, outra na boa terra. E contou. Seus apóstolos entenderam? Sim ou não? Não. E o que ele fez? Ele disse, que entendesse, agora não conto de novo. Foi isso que Jesus falou? Ele disse, agora para vocês eu vou explicar. Isto é, para todos Jesus contava a parábola, mas em particular
Jesus fazia com que eles entendessem. A pregação é importante, a oração em grupo é importante, o louvor é importante, mas você só vai entender a vontade de Deus se você for sozinho, você e Deus, ao ponto de que você saiba que o seu coração bate por Deus e que o coração de Deus bate por você e que vocês estarão juntos, independente do mundo, independente de tudo. É como se tudo tivesse acabado, como se não houvesse mais pessoas no mundo, como se não houvesse mais estrelas nos céus, como se não houvesse mais peixinhos na água. Só você e Deus numa comunhão maravilhosa, semelhante àquela que o Senhor teve ao ensinar-nos a sua oração, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E eu lhe pergunto, querido irmão, você tem estado a sós com o Senhor? Você tem passado o momento de adoração diante de Deus, no reservado da sua alma, no reservado do seu coração? Sem isto não há comunhão, sem isto não há vitória, sem isto não há manifestação de Deus, sem isto você continuará vendo zebras. Aquele problema da sua família, meu irmão, aquele problema da sua carteira, meu irmão, aquele problema com o irmão da igreja, querido irmão, aquele problema seu, vai a sós com Deus, corre para os braços de Cristo, fecha seus olhos agora aí onde você está, imagine agora que não há mais nada neste mundo, não há pastor e não há igreja, não há Osasco, não há Brasil, não há mundo, não há esposa, não há o filho, não há ninguém do seu lado, só há você e Deus. Se apresentem um ao outro, sejam íntimos um do outro, voltem a se conversar na intimidade, no recôndito do quarto fechado. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele, só. E agora, em caindo a noite, aqui está você. Você e Deus. A razão da sua vinda à igreja, você e Deus, e mais ninguém. Fala com Deus agora, querido irmão, fala com Ele, abre o seu coração, lá no profundo da sua alma, fala com Ele agora.